Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano. Hoje vamos falar sobre a capacidade de um tradutor falar fluentemente a língua com a qual ele trabalha. Uma vez me perguntaram aqui no canal o seguinte: um tradutor, ele precisa falar fluentemente o idioma com o qual ele trabalha? No caso, a questão da oralidade? Ou será que a sua capacidade de leitura, de gramática, de interpretação de texto é o que mais importa? O que vocês acham? Me fizeram essa pergunta aqui no canal, uma pergunta bem interessante, por sinal. Porque a gente sempre imagina que um tradutor talvez seja aquela pessoa que fala o idioma com uma desenvoltura muito boa, fluentemente, que não tem às vezes nenhum problema na fala ou na sua expressão naquele idioma, né? Nós primeiro temos que diferenciar duas coisas, que são as profissões de intérprete e de tradutor. O intérprete é aquela pessoa que trabalha com um texto falado, e o tradutor é aquela pessoa que trabalha com um texto escrito. Então aí vocês já podem ver que o intérprete, ele realmente tem que ter uma capacidade de audição e de fala muito boas para poder atingir o seu público, né, que vai estar ouvindo a interpretação de um outro idioma no idioma alvo. Enquanto que o tradutor, ele vai ler um texto e escrever outro texto em outro idioma. Então, no caso aí, a capacidade desse tradutor de falar claramente ou de se expressar rapidamente não é tão importante assim. Eu quero contar para vocês um episódio que aconteceu comigo em 2010. Eu estava almoçando na casa dos meus pais e era um almoço de família com alguns tios, tias e primos e primas. Então, um tio meu, ele me perguntou o seguinte: como é que vai, Juliano, esse trabalho de tradutor, tá tudo bem? Falei: sim, tio, tá tudo indo bem. E ele me perguntou: mas você fala mesmo todas essas línguas? E eu disse para ele: sim, eu falo. E nesse momento, tinha uma prima minha, junto conosco, que ela tinha morado durante 5 anos na Austrália. Então, o meu tio aproveitou e perguntou: mas quem fala melhor? É você, Juliano? Ou é ela que morou na Austrália? E naquele momento eu me dei conta e falei para ele: tio, eu acho que talvez ela pode até falar melhor do que eu inglês, já que ela morou durante 5 anos na Austrália, trabalhando, conversando com pessoas diariamente, falando e ouvindo. Então ela teve mais essa convivência de ouvir a língua e falar a língua do que eu, que apenas como tradutor leio textos o dia todo e escrevo o mesmo texto em português. Então eu não estou escutando pessoas falarem em inglês comigo quando eu leio um texto. Eu estou apenas lendo uns símbolos gráficos e estou escrevendo outros símbolos, né? Então não tem muito a ver com escutar e falar. Então eu falei para ele: é possível realmente que ela fale melhor do que eu. E isso pode acontecer com muitos tradutores, né? No caso, passarem anos e anos apenas lendo textos, traduzindo, escrevendo e não praticarem a fala, não terem aquela desenvoltura, talvez, na linguagem falada, na oralidade. Então, isso aí é uma coisa que eu queria deixar uma observação aqui, que é bem possível. No meu caso, como eu gosto muito de idiomas, eu também sempre tentei falar com pessoas e escutar, né? No caso, seriados, filmes, jornais de televisão, e conversar com pessoas, até quando eu viajo, praticar ao máximo também a fala. Mas na minha vida cotidiana como tradutor, eu não tenho tanto essa oportunidade ao longo do próprio dia, né, de trabalho. Enquanto que um intérprete, por exemplo, ele está ali trabalhando de manhã e de tarde, ouvindo pessoas e falando com pessoas.
Então ele está praticando mais. Inclusive eu já ouvi até falarem que o intérprete ele pode se tornar um tradutor mais facilmente do que um tradutor se tornar um intérprete, que isso aí já é mais difícil. Eu fiz um curso de interpretação em 2012, durante um ano, e eu vi como é difícil a profissão de intérprete. Envolve outras habilidades, envolve outros fatores que os tradutores normalmente não trabalham, né? Então, por isso eu digo que o tradutor realmente, ele não precisa exatamente ser fluente na questão da oralidade, na questão da produção de um texto oral, tanto quanto no caso de um texto escrito, que é realmente o seu material de trabalho. E eu gostaria de dar algumas ilustrações aqui bem interessantes. Num dos filmes do Indiana Jones, eu observei o seguinte diálogo, eu vou ler aqui para vocês. O Indiana Jones está com uma pessoa e eles conversam o seguinte, ele fala: é uma língua latino-americana extinta, sistema silabário pré-colombiano. Vê essas marcas diagonais nos ideogramas? Definitivamente é Coyoma, que no caso aqui é uma língua do Peru. E aí a pessoa pergunta para o Indiana Jones: então, você fala isso? E o Indiana Jones responde: ninguém fala isso. Já faz 3.000 anos que ninguém fala isso. Mas consigo ler um pouco. Então, essa cena do filme do Indiana Jones ilustra bem que aqui um tradutor, que no caso seria o Indiana Jones, ele consegue ler um texto e traduzir para outro idioma, apesar de ele não ter nenhuma capacidade de produzir os sons daquele texto. Até porque faz milhares de anos que ninguém falou aquela língua. Então, todas essas línguas de civilizações extintas, ninguém sabe qual é o som delas, quais são os seus fonemas e como se expressar nelas. Mas as pessoas conseguem ler aquelas mensagens escritas em pedras, em cavernas, e até decifrar muita coisa, né? Então, nesse caso aí, o tradutor ele não fala o idioma, nem um pouco. E uma outra ilustração que eu queria dar desse fato, de o tradutor não precisar falar a língua, é uma coisa que eu vi num livro muito legal que eu li, chamado As Benevolentes. É esse livro aqui, ó. O autor é Jonathan Littell, é um livro de 2006, um livro recente. Ele fala a história de um oficial nazista na época da Segunda Guerra Mundial. No caso é um livro de ficção, mas ele tem misturado com personagens reais e, claro, fatos históricos. Um livro bem grande, vocês podem ver, ele tem aqui 900 páginas. Então o autor ele fez uma pesquisa extensa para poder escrever esse livro. É muito interessante mesmo. Ele conta na forma de um diário de um oficial nazista que teria escrito essa história toda depois da Segunda Guerra, contando como foi a sua experiência durante a guerra. Então, eu vou ler inclusive aqui sobre o livro, aqui na contracapa, para vocês terem uma noção do que esse livro trata. Em 2001, Jonathan Littell passou a se dedicar exclusivamente à pesquisa de sua primeira obra literária, As Benevolentes. Publicado na França em 2006, o livro se tornou imediatamente um sucesso de vendas e recebeu o Goncourt, o mais importante prêmio do país para livros de ficção. E aqui, atrás do livro, ainda diz o seguinte: considerado pela crítica como o novo Guerra e Paz, chamado também de futuro clássico da literatura, As Benevolentes tornou-se na França um fenômeno de vendas. E Jonathan Littell, alçado ao patamar dos grandes escritores da atualidade, chegou a ser comparado a Tolstói pelo jornal Le Monde. Então ele conta a história do oficial nazista fictício chamado Maximilian Auer, e como esse cara entrou no nazismo, como ele desenvolveu sua carreira. E tem um momento aqui no livro, especificamente na página 202, que eu quero ler para vocês uns trechos aqui muito interessantes sobre linguística. Chamou minha atenção. O Maximilian Auer, o oficial nazista aqui do livro, personagem principal,
ele tinha que descobrir algumas coisas sobre o Cáucaso soviético, uma região que a Alemanha queria atacar durante a guerra. Então indicaram que ele fosse falar com o cara que mais conhecia sobre o Cáucaso, que por acaso era um linguista. Então aqui eu vou ler para vocês algumas frases desse livro e vamos ver qual conclusão a gente chega. Ele me encaminhou a um de seus especialistas, o Lieutenant Dr. Voss. Aí ele fala aqui que o Dr. Voss, ele não era um oficial, mas antes um pesquisador universitário destacado. Não era nem antropólogo nem etnólogo, mas linguista. Atividade que, como eu logo viria a perceber, podia de uma hora para outra transcender os problemas limitados da fonética, da morfologia ou da sintaxe. E aí esse cara foi encontrar esse linguista aqui, né? E se desenrolou o seguinte diálogo. O linguista, ele fala, né? Eu sou especializado em línguas indo-germânicas e indo-irânicas, com uma subespecialização em línguas caucásicas. Então o oficial nazista perguntou para ele algumas coisas sobre o Cáucaso e ele respondeu: comecemos então pelas línguas, já que sou um linguista. Com certeza sabe que os árabes, no século X, chamavam o Cáucaso de Montanha das Línguas. É exatamente isso, um fenômeno único. Não há consenso sobre o número exato, uma vez que ainda se discute a respeito de certos dialetos, principalmente do Daguestão, mas gira em torno de 50. Então aqui o especialista ele começa a falar para o oficial sobre as línguas do Cáucaso e tudo isso. Ele menciona aqui vários casos. Ele fala, temos as línguas turcas, o turco Karachay, Balkai, Nogai, Kumyk, depois o azeri e o dialeto Meksheta. O azeri é uma língua que mais se parece com a falada na Turquia. Aí ele cita aqui algumas outras coisas. Ele fala também sobre o Vanaik, sobre o Igushi. Depois continua dando alguns outros exemplos aqui e fala: deduzimos alguns conjuntos como o Avar e as línguas Andi, Dido, Tsez, Lak, Lesguianas. Mas alguns pesquisadores acham que as línguas Vainak lhes são aparentadas, outros não. Ele fala aqui ainda de Kubashi e Dagva, Kinalug. Então ele começa a falar sobre as línguas dessa região, né, do Cáucaso. E em determinado momento o oficial nazista pergunta para ele o seguinte: desculpe, mas sabe todas essas línguas? Caiu na risada. Está brincando? Viu minha idade? No caso aqui, um cara jovem, aparentemente. Além disso, não se pode fazer nada sem um trabalho de campo. Não, tenho um conhecimento teórico razoável do kartveliano e estudei aspectos das outras línguas, particularmente da família caucásica do Noroeste. E quantas línguas você sabe no total? Ainda ria. Falar uma língua não é a mesma coisa que saber lê-la e escrevê-la, e ter um conhecimento preciso de sua fonologia ou de sua morfologia é ainda outra coisa. Então ele deu essa explicação e ele finalizou aqui essa parte que eu quero mostrar falando o seguinte: agora, se considerar que na linguagem cotidiana raramente utilizamos mais de 500 palavras e uma gramática muito rudimentar, sou capaz de assimilar praticamente qualquer língua em 10 ou 15 dias. Em suma, cada língua tem dificuldades e problemas próprios que devemos trabalhar se quisermos dominá-la. Podemos dizer, se preferir, que a língua como objeto científico é coisa bem diferente em sua abordagem da língua como um instrumento de comunicação. Um garoto abkhazer de 4 anos é capaz de articulações de complexidade fenomenal que eu jamais conseguiria reproduzir corretamente. Em contrapartida, sou capaz de compor e descrever, por exemplo, séries de alvéolo
palatais simples ou labializadas, o que não significa rigorosamente nada para esse menino, que tem toda a sua língua na cabeça, mas que nunca poderia analisá-la. Então, no caso aqui desse linguista fictício, que com certeza representa vários linguistas aí mundo afora, é um cara que sabe analisar uma língua, sabe decifrar línguas aparentadas, apesar de não poder falá-la, inclusive pode traduzir textos dessas línguas para a sua própria língua, como ele fala aqui, né, decompor e descrever coisas bem complexas que uma criança jamais conseguiria fazer, porém a criança consegue se comunicar e ele não conseguiria se comunicar nessa língua. Então aí vocês veem aqui mais uma ilustração que eu vi para exemplificar esse caso do tradutor que não precisa ser fluente naquela língua. E por fim eu queria dizer para vocês que em 2007 eu estudei durante um semestre italiano. E depois disso eu desisti do italiano porque eu não estava gostando da minha professora e nem da minha escola onde eu estava estudando. E também eu visitei a Europa e fui para a Alemanha e Áustria, comecei a estudar alemão e gostei mais. Então eu troquei o italiano pelo alemão naquela época e comecei a estudar o alemão, né, de 2008 para frente continuamente. E o italiano deixei para trás. Porém, em 2008, eu comecei a traduzir profissionalmente. E teve uma situação que foi bem engraçada. Um cliente meu, ele me perguntou: Juliano, você traduz também de italiano? Apesar de eu não falar italiano, né, porque eu só tinha estudado durante um semestre, eu conhecia alguma coisa já da língua. E além do que, é uma língua muito parecida com o português, porque é uma língua latina. E eu disse para o meu cliente: sim, eu posso traduzir do italiano. E eu traduzi, no final das contas, em torno de 160 mil palavras ao longo de alguns meses de italiano. Quer dizer, uma língua que eu não falava, que eu tinha estudado pouquíssimo, mas que é parecida com o português, por isso facilitou. E também tive essa cara de pau, né, de aceitar esse tipo de trabalho. Mas depois disso eu vi que era muito trabalhoso, não era confortável, e eu passei a me dedicar mais ao inglês para português, que aí realmente foi o que eu mais fiz depois disso. Mas assim, eu traduzi de italiano, traduzi até de espanhol, que é uma língua muito parecida, antes de ter começado a estudar espanhol. Então quer dizer, um tradutor ele não precisa obrigatoriamente falar aquela língua fluentemente da qual ele está traduzindo. Agora, a língua para a qual ele está traduzindo, é claro que ele tem que falar, né? Que no meu caso é português brasileiro. E também o normal e o que a gente mais vai ver é que, claro, o tradutor ele fale fluentemente a língua que ele está traduzindo, né? Essa é a situação desejada, adequada e mais natural, e que a gente vai ver em quase mais de 99% dos casos aí. Esses tradutores que não falam a língua, como eu citei aqui, de línguas de civilizações mortas, ou línguas que você não estudou muito, mas você se deu o desafio de traduzi-las, é possível, mas o normal é que realmente a pessoa saiba falar. Então sempre a gente vai ver aí tradutores falando as línguas que eles traduzem. Então esses outros casos são exceções, mas como são exceções, a gente tem que usá-las para definir aqui que realmente é possível acontecer isso. E outra coisa, um tradutor, como eu falei, ele não é um intérprete. Um tradutor ele pode ter problemas de dicção, ele pode ser gago, ele pode inclusive ser fanho ou até mudo. Então, um tradutor ele pode ser mudo. Ele não precisa falar, ele só precisa escrever. Então, eu espero que tenham gostado aí da mensagem e continuem acompanhando o canal. Um grande abraço para todos. Até a próxima.